Fala galera, beleza? Bom pessoal, hoje eu venho aqui até vocês com um vídeo com uma proposta um pouquinho diferente do que eu venho fazendo até aqui. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, um pouquinho mais técnico, mas eu acho que vai ser importante até mesmo como base para alguns vídeos que eu pretendo fazer no futuro, beleza? Então vamos lá, ver até o final o vídeo, eu acho que vai ficar bem legal para vocês aí. E no final me deem aí uma resposta se ficou legal, se vocês curtiram ou não esse formato, para eu poder fazer ou não mais conteúdo assim no futuro. Então a ideia é o seguinte, algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre a dor de cabeça depois da raquianestesia. E esse vídeo gerou uma repercussão muito interessante, muita gente veio me contar suas experiências pessoais com a hack, muita gente falando que teve dor de cabeça depois da hack, que ficou mal no pós-operatório, gente com dor nas costas, com experiências boas e também algumas ruins com relação ao seu processo anestésico cirúrgico. Mas aí teve tanta gente falando que estava naqueles 1% que eu falei de dor de cabeça depois da anestesia, que até fez parecer que a dor de cabeça pós-hack é mais comum do que aqueles 1% que eu falei. Então, para esclarecer mais um pouquinho sobre o assunto, como gerou um interesse muito grande e a hack é muito comum no dia a dia, eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto e dessa vez a minha ideia é separar esse vídeo em pelo menos duas partes. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, com mais técnica, como é feita uma raquianestesia e quais as suas indicações. Esse mecanismo é importante para conteúdos no futuro, como eu disse, principalmente para eu poder diferenciar num segundo momento a raquianestesia da peridural, que na cabeça das pessoas é quase que a mesma coisa, mas a diferença é bem sutil, é técnica, é anatômica. E num segundo momento eu vou falar mais um pouquinho também das complicações e da dor de cabeça. Então esse conhecimento que eu vou mostrar aqui hoje nesse vídeo vai ser importante para entender como surge a dor de cabeça pós-hack e por que o nosso tratamento funciona. Beleza? Preparados? Então vamos lá, respira fundo aí, prepara uma pipoca que tem muita coisa pra gente falar aí pela frente, beleza? Então bora perder o medo da anestesia. Bom pessoal, então para começar é fundamental entender que a raquianestesia vai bloquear a atividade de alguns setores do nosso sistema nervoso central. Ô Neto, e o que é sistema nervoso central? Basicamente, o sistema nervoso central envolve o cérebro e a nossa medula espinhal. Tem algumas coisinhas a mais aí, como tronco encefálico e outras estruturas, mas para simplificar, para não aumentar ainda mais o vídeo, vamos nos limitar aqui a cérebro e medula espinhal, beleza? A medula espinhal recebe informações que o nosso corpo obtém do meio externo, como dor, temperatura, pressão, tato, dos nossos 5 sentidos basicamente, e leva essas informações até o cérebro, onde ocorre uma interpretação dessas informações para que o nosso corpo possa gerar alguma resposta e agir frente a um estímulo externo. As informações no nosso sistema nervoso central também podem seguir o caminho oposto, ou seja, do cérebro para a periferia, para os nossos órgãos. Então, quando você quer mexer a sua perna, por exemplo, ocorre um estímulo que é gerado no seu cérebro e caminha pela medula espinhal e para outros nervos que vão chegar até a sua perna e assim você movimenta o que você quiser. Com isso, dá pra gente perceber que o sistema nervoso central é fundamental para a nossa integração com o meio ambiente e a nossa vida se torna muito complicada se houver qualquer problema em qualquer parte desse circuito aí, seja nos nervos da periferia, na medula espinhal ou principalmente no cérebro. Então pessoal, com funções tão nobres assim, o sistema nervoso central tem que estar muito bem guardado, muito bem protegido para evitar qualquer acidente que danifique esse sistema. Então a natureza criou várias formas de barreira para proteger o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. A primeira barreira são as meninges, que são membranas que recobrem todo o sistema nervoso central, incluindo o cérebro, e vão até o final da medula. Existem 3 meninges, que são a pia mater, a aracnoide e a dura mater.
A pia mater é a primeira delas, é a que está encostadinha na medula espinhal, circundando toda a medula espinhal e o cérebro, sendo a primeira camada de proteção aí dessa estrutura tão nobre. A segunda meninge é a aracnoide, e entre a aracnoide e a pia mater tem um espaço que chama espaço subaracnoide, que vai ser muito importante aqui no nosso conteúdo. O espaço subaracnoide recebe esse nome justamente por estar logo abaixo da aracnoide. E nesse espaço circula um líquido que chama líquor ou líquido cefalorraquidiano, que tem a função de amortecimento de todo o sistema nervoso central, protegendo contra qualquer impacto do ambiente externo. E também o líquor apresenta funções fisiológicas no nosso organismo, nas quais eu não vou me aprofundar muito agora, porque não é a meta desse vídeo. Ao redor da aracnoide tem uma terceira meninge que também envolve o meu sistema nervoso central, que é a dura mater. Ao redor da dura mater tem um espaço no qual a gente pode injetar medicamentos de acordo com a nossa vontade, e esse espaço chama espaço peridural. Aliás, peridural significa justamente ao redor da dura mater. Para nós é interessante jogar medicamentos nesse espaço, porque por aí passam os nervos espinhais, que saem da medula espinhal e vão para o corpo levar informações e também trazer informações da periferia para a medula. Então, jogando medicamento no espaço peridural, eu consigo anestesiar esses nervos espinhais sem anestesiar a medula completamente, que é o que a gente faz na anestesia peridural. Mas isso aí vou falar em outro vídeo mais pra frente. Assim, bloqueando os nervos espinhais, eu consigo bloquear seletivamente alguns impulsos e não outros, o que não é possível se eu bloquear a medula completamente, como eu faço na raquianestesia. Então essa aí, como eu falei, é uma primeira diferença muito importante entre a rac e a peridural, que eu vou voltar a comentar no futuro. Além das meninges, outra barreira muito importante para a proteção do nosso sistema nervoso central, é claro, é o nosso esqueleto. O cérebro fica bem guardado dentro do crânio, a nossa caveira, os ossos que protegem e envolvem nossa face e o cérebro. E a medula espinhal está bem guardadinha dentro de um canal ósseo, que é a nossa coluna vertebral famosa aí. Nossa coluna está dividida em 4 segmentos. O cervical com 7 vértebras, o torácico com 12 vértebras torácicas, o segmento lombar com 5 vértebras lombares e o segmento sacral com 5 vértebras sacrais. Quando a gente vai fazer então uma raquianestesia, eu preciso ultrapassar todas essas barreiras, a coluna vertebral, com os ossos e as meninges, porque o meu objetivo é jogar o meu anestésico local lá bem pertinho da medula e bloquear toda a transmissão nervosa naquele ponto ali. Para poder fazer isso, a gente usa uma agulha específica, a agulha de raquianestesia, que é uma agulha bem fininha e comprida, para eu conseguir passar nos espaços entre as vértebras e chegar lá dentro até as meninges. Quem já tomou uma raquia aí no passado deve se lembrar de alguém da equipe cirúrgica, da anestesia, da enfermagem, pedindo para você abaixar a cabeça, colocar o queixo no peito assim, relaxar bem os ombros, ficar com a coluna bem relaxadinha. Quando a gente faz isso, a gente abre mais os espaços que tem entre as vértebras e facilita para o anestesista conseguir passar com a sua agulha e chegar lá dentro onde ele precisa. Peraí, Neto, mas se você passa essas barreiras todas aí, você vai acabar chegando na medula e vai furar a medula, tá maluco? Boa pergunta. Na verdade, a medula espinhal nos adultos, ela acaba no nível da primeira vértebra lombar, L1. Ou seja, ela vem do cérebro, vai descendo pela coluna. Quando chega em L1, a primeira vértebra depois da coluna torácica, a medula acaba. E dali para baixo tem apenas algumas raízes nervosas que vão para a periferia. Em geral, a gente faz a nossa raquianestesia no espaço entre a terceira e a quarta vértebras lombares. Então, a punção da rac é feita em L3, L4. Nesse ponto normalmente já não tem medula mais e eu posso entrar com a minha agulha sem correr o risco de ter alguma lesão séria no sistema nervoso central.
Entretanto, nesse pedacinho onde eu ponho a minha agulha que não tem mais medula espinhal, eu ainda tenho ali o resto das meninges que formam um saco, e dentro desse espaço eu tenho líquor circulando, aquele líquido que eu falei que preenche ali o espaço entre as meninges. Então, quando eu faço a minha picadinha nesse ponto e injeto ali o meu anestésico, eu vou jogar a minha medicação no líquor. E esse líquor está circulando por todo o sistema nervoso central e vai levar o meu anestésico até a medula para fazer o efeito da minha anestesia. Tá bom, beleza, mas como é que você sabe onde fica esse espaço aí L3, L4? E se você errar e fazer mais para cima sem querer a sua punção? Muito bem, a questão é a seguinte: a gente se aproxima desse espaço com um alto grau de certeza através da palpação de alguns pontos anatômicos de referência que a gente enxerga e toca nas costas do paciente. Para encontrar o espaço L3, L4, que é onde eu vou fazer a minha punção, basta eu palpar as cristas ilíacas do paciente, que são os pontos mais altos do osso da bacia. Palpando a crista ilíaca, a gente vai imaginar uma linha que vai ligar as duas cristas ilíacas, e essa linha normalmente passa por cima da vértebra L4. Então ficou fácil, é só eu entrar com a minha agulha logo no espaço acima dessa linha. Eu vou palpar ali nas costas do paciente a depressão entre as duas vértebras e vou entrar com a agulha nesse ponto logo acima da linha imaginária que eu acabei de pensar entre as cristas ilíacas. Aí está o meu espaço L3, L4. É claro que essa linha é muito boa e ajuda bastante para eu encontrar L4. Mas existem variações anatômicas entre os pacientes, então não é 100% de certeza que essa linha me dá. Por isso está cada vez mais em uso o ultrassom. A gente vai com o ultrassom nas costas do paciente e aí eu enxergo direitinho em qual vértebra que eu estou e faço a minha punção com muito mais certeza. O problema é que a gente está num país chamado Brasil, né? E no Brasil a gente sabe que as coisas demoram a acontecer, demora a chegar a tecnologia nos rincões aí pelo Brasil afora. Então não é todo hospital que tem essa estrutura para usar ultrassom, então na maior parte das vezes o que a gente vai usar é a palpação da crista ilíaca mesmo. Mas como eu falei, isso me dá uma boa margem de segurança para evitar qualquer acidente. É o que a gente faz mais na rotina com grande tranquilidade e os pacientes saem sem nenhum problema. Agora, cara, essa picada nas costas deve doer pra caramba, hein? Sabe que é por isso que eu tenho medo da hack. Sim, é um medo justificável, mas eu sempre explico para os pacientes que antes de fazer a hack, antes da picada, a gente faz sedativos na veia da pessoa. Então é assim, vou fazer uma hack. A primeira coisa que eu faço é pegar uma veia no braço do paciente, ligo um soro e já faço um sedativo, normalmente o midazolam, que é um ansiolítico, para a pessoa relaxar, e melhor ainda, essa medicação dá amnésia. Então é muito comum a pessoa durante a punção até conversar comigo, mas depois não lembrar de nada e achar que foi muito boa a sua experiência porque não viu nada, não sentiu dor, nem lembra de nada. É claro, se a pessoa dormiu e está sonolenta, para sentar e fazer a hack, a equipe da sala de cirurgia, a enfermagem e nós da anestesia, vamos ajudar o paciente a sentar na cama para fazer a punção, e depois de terminado o processo a gente volta a deitar o paciente na cama de cirurgia. É comum também, mesmo que eu faça uma hack e não faça geral, é comum que eu mantenha o paciente sedado ao longo de toda a cirurgia, para que ele fique dormindo sem se incomodar, sem ouvir pessoas falando e tenha uma experiência muito mais agradável, sem ansiedade e tudo mais. E agora você pode estar se perguntando: tá bom, eu já entendi como que você acha a altura para entrar com a agulha. Agora, como é que você sabe até onde você vai enfiar essa agulha? Porque ela é comprida, né? Então assim, como é que você sabe até onde vai essa agulha aí? É o seguinte, quando eu faço uma hack, eu vou avançando com a minha agulha pelas costas do paciente, eu vou sentindo vários tecidos pelos quais eu estou passando ao longo do trajeto da minha agulha. E esses tecidos têm resistências diferentes à passagem da minha agulha. Então eu sei mais ou menos aonde eu estou enquanto eu progrido na minha punção. Logo antes de chegar na dura mater, que é aquela meninge mais externa que eu falei com vocês,
eu ultrapasso um ligamento que se chama ligamento amarelo, e esse ligamento é um pouquinho mais rígido. Então quando eu furo esse ligamento, eu sinto um clique na minha mão. Quando eu sinto esse clique, é só eu avançar um pouquinho mais com a minha agulha que eu vou cair já no espaço subaracnoide. Claro que essa técnica de ir avançando e sentindo os tecidos, as resistências variando, exige um pouquinho de prática e de experiência. Então no comecinho, quando a gente vai aprender a fazer uma hack, é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, mas com o tempo isso vai ficando bem simples e a gente tem muita facilidade de chegar no espaço subaracnoide. Como eu falei, no espaço subaracnoide tem um líquido circulando que é o líquor. Então, quando eu chego nesse espaço, eu tenho a confirmação de que eu estou no lugar certo, porque eu vejo uma gotinha pingando pela ponta da minha agulha. É um líquido transparente, cristalino, como água mesmo. E quando eu vejo isso aí, eu tenho certeza de que eu posso injetar aí a minha medicação, porque a minha hack anestesia vai pegar, eu estou no lugar certo sem a menor dúvida. E aí o líquor vai se encarregar de levar o meu anestésico para cima até a medula espinhal, que está um pouco mais alto do que o lugar onde eu injeto o meu medicamento. Beleza, então é isso que eu faço, eu injeto a medicação lá no espaço subaracnoide com o intuito de anestesiar a medula. E aí o que isso vai causar no meu paciente? Como eu falei no comecinho do vídeo, a medula tem função tanto de levar informações para o meio externo, como de trazer informações do meio externo para o meu cérebro. Então quando eu bloqueio o transporte de informações do meio externo para a minha cabeça, eu faço com que o meu corpo pare de sentir qualquer estímulo que venha de fora. Então o paciente não vai sentir dor, não vai sentir tato, não vai sentir frio ou calor e nem pressão do ponto onde foi feita a anestesia para baixo. Por outro lado, como a medula também transporta informações da cabeça para a periferia, eu não consigo fazer com que mensagens do cérebro cheguem nas minhas pernas, por exemplo. Então, se o meu cérebro manda eu mexer a perna, eu não consigo mexer, porque o dado para isso não vai chegar até o meu órgão efetor. E como a minha medula é anestesiada na região lombar, como eu disse, todas as funções dali para cima continuam preservadas normalmente. Então o doente pode continuar acordado, conversando, mexendo os braços normalmente, e qualquer estímulo que eu faça dali para cima, ele vai sentir dor, tato e outras coisas assim, beleza? E toda vez que eu faço uma hack anestesia, é claro, eu faço porque o doente vai ser operado. Eu preciso anestesiar essa pessoa para que ela não sinta dor ao longo da cirurgia. E aí você pode perguntar, tá bom, mas quanto tempo dura essa hack anestesia? Se a cirurgia for maior, menor, como que eu faço? A hack é um padrão? Dura o mesmo tempo sempre? Como é que funciona isso? Como que eu sei o tempo que eu vou ter de cirurgia com a minha hack? Pois é, a duração da minha hack anestesia depende de alguns fatores. Primeiro, depende do anestésico local que eu estou utilizando. Tem alguns medicamentos que têm um tempo de ação um pouco mais curto, como a lidocaína, e tem medicamentos que têm um tempo de ação mais prolongado, como a bupivacaína. Então eu escolho uma medicação ou outra de acordo com o tempo que vai durar a minha cirurgia. Além disso, a dosagem que eu estou usando é muito importante para definir o tempo da anestesia. Quanto maior for a dose que eu usar do meu anestésico, mais tempo vai durar a minha hack anestesia. E em terceiro lugar, se eu adicionar algum outro medicamento junto com o meu anestésico, como por exemplo algum opioide ou uma clonidina, medicamentos que eu vou abordar mais para o futuro em outros vídeos, eu também consigo aumentar o tempo da minha anestesia. Então, basicamente, qual droga eu estou usando, a dose que eu estou usando, e se eu estou somando algum fármaco diferente junto com o meu anestésico. E assim eu determino o tempo que eu quero da minha anestesia. Em geral, uma hack dura em torno de 2 a 3 horas, mas ela pode durar um pouco mais ou um pouco menos de acordo com o meu controle sobre esses fatores que eu acabei de descrever. E aí, quando a cirurgia acaba, é muito comum que o doente ainda esteja anestesiado. A gente geralmente faz uma dose um pouquinho maior do que o necessário para ter uma margem de segurança, né? Vai que a cirurgia demora um pouquinho mais, né? Então a gente faz uma dose que nos dê tranquilidade e assim,
Quando o cirurgião acaba o seu trabalho, o mais normal é o doente ainda estar com as pernas paralisadas pela raquianestesia e sem sentir nada do umbigo para baixo. Nesse momento, eu encaminho o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, onde ele vai ficar em recuperação monitorizado até que as suas pernas voltem a se mexer, para eu poder dar alta para ele ir para o quarto. Neto, mas espera aí, cara. E se por acaso a cirurgia demorar mais que o previsto? E se a raque acabar antes da hora? Aí ferrou, né, cara? Não ferrou não, calma. Se isso acontecer, e realmente pode acontecer, apesar de não ser comum, o que a gente faz é transformar a minha raquianestesia em uma anestesia geral. Isso é muito fácil, é muito rápido de ser feito e eu consigo fazer essa mudança antes mesmo que o paciente sinta dor ou qualquer desconforto e que tenha lembrança de algum problema na anestesia. Então, beleza, a raque acabou, eu faço mais medicamentos pela veia e transformo a minha anestesia numa geral e o doente permanece dormindo até acabar a cirurgia. E aí, quando acaba, eu acordo o paciente, assim como eu acordo em qualquer geral que eu faça, e depois encaminho o paciente para a sala de recuperação da mesma forma, onde ele vai ficar em observação até ficar em condições de ter alta para o quarto. Bom pessoal, então por hoje era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu tenho muito mais coisa para falar sobre raque ainda, mas vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já está muito longo, eu não quero cansar vocês mais ainda. Mas então assim, na próxima semana eu pretendo falar um pouquinho mais sobre as indicações da raque, qual tipo de cirurgia a gente usa a raque. E vou voltar a falar um pouquinho mais também da dor de cabeça para esclarecer algumas dúvidas que ficaram do meu outro vídeo de raque e tentar acalmar vocês aí da forma que eu puder, beleza? Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se ficou legal esse formato, me dá um retorno para eu saber se eu faço mais coisa assim ou se não, se ficou muito chato, muito longo, para eu manter o formato de videozinhos mais curtos com menos informação, beleza? Mas se gostaram, clica no curtir aqui, vai me ajudar pra caramba, beleza? Então é isso aí pessoal, até a próxima e falou pra vocês!